O Xingu, ele conforma, né, uma região cultural, né? Ou seja, você tem ali 16 povos indígenas. Não vou falar todos porque depois ninguém vai lembrar, mas é o Aueti, tem Trumai, Iujá, né, Calapalo, Cuicuro mesmo, né, Caiabi, enfim, são povos que são, né, bastante conhecidos, se a gente pensar, porque eles sempre aparecem no Fantástico, né, enfim, é um pessoal bem articulado, né, não é à toa que, né, eles mesmos fizeram esse filme. Né, então, o contexto da realidade indígena no Brasil, então se só dentro do parque nós temos 16 povos, né, que têm línguas diferentes, alguns deles, né, e se contar ainda com todas as regiões do Brasil, a gente tem uma diversidade de povos indígenas muito grande no Brasil. Então também chamar de índio é uma generalização que acaba simplificando toda a heterogeneidade cultural desses povos. Né, então aqui, enfim, inevitavelmente a gente vai se referir a indígena, mas a gente tem que ter noção, acho que vocês já viram alguns filmes, né, A Bicicleta de Nhanderu, quanto que o contexto é bem diferente. Nessa aldeia Cuicuro tem um centro de produção audiovisual que funciona, né, e a partir disso, então, eles vão elaborar esse filme. O que é interessante um aspecto que eu gostaria de chamar a atenção aqui é que também esse filme, também a partir dessa motivação de filmar essa história desse ritual, né, que não acontecia há 30 anos, né, que não se fazia esse ritual feminino, né. Isso, no início, a própria comunidade teve uma certa resistência em fazer essa filmagem, né, ou filmar e transformar isso num filme. E foi então algo que foi sendo construído, né, acho que mais de ano. Embora tenha sido lançado em 2011, o processo do filme durou, acho que não sei quantos anos, mas foi mais de ano. Né, então essa festa aqui, né, ela parece que foi filmada meio encurtada, mas ela foi estendida no tempo. Então muitas cenas foram gravadas antes, óbvio que no dia da festa, né, reuniu todo mundo. Mas isso, então, motivou, né, um diálogo geracional, né, também. Então, qual que é o ponto aí? Né? Primeiro, né, você tem, como era uma festa que há 30 anos não acontecia, essa geração mais nova não tinha muito interesse por esse tipo de festa ou aprender esses cantos. Né? E, querendo ou não, o Parque do Xingu, embora seja, né, bem delimitado, né, e tenha, vamos dizer assim, uma certa proteção em relação à invasão de garimpeiro, de madeireiro, né, é muito antigo o contato que eles têm com a sociedade, né, tanto que é isso. Né, você vê vários, né, elementos aí de carro, né, a casa, objetos. E no caso, então, dos mais novos, né, os mais novos estão muito mais ligados nesse mundo do que no mundo dos antigos. Então sempre é um esforço dessa geração mais velha, dos indígenas, em sempre estar querendo transmitir, então, sua cultura para essa geração mais nova. Né, e isso eles vêm fazendo há mais de 500 anos. Né, então, vamos dizer assim, que eles... Parece que vai acabar, né? A própria antropologia, desde o século XIX, está dizendo que os índios vão acabar, mas eles estão aí, ainda, independente do que aconteça. Mas então, diante disso, esse projeto também do filme, também isso conectou também os mais jovens. Né? Essa ideia de ter uma câmera e fazer então algo com os velhos, então você percebe, né, o encontro que há entre os mais velhos e os mais novos no filme, né? Isso fica bem claro. Bom, então eles produzem, então é uma narrativa também que, né, a gente pode ver esse filme também como uma passagem então dos próprios indígenas sendo um objeto, né, da narrativa para aqueles que vão construir a narrativa, né, que vão escolher qual cena que vai, qual não vai, o que eles vão filmar. Né? Então, a começar pela própria, né, ideia de filmar os rituais. Né? Então é um filme também que conta de uma perspectiva mais
cuicuro a história, né? Isso implica, né, numa, como vou dizer assim, ao mesmo tempo, né? Então você pode perceber, por exemplo, que ao contrário dos filmes mais clássicos, que tem um narrador lá atrás, eles são os cuicuros, explicando o que eles são, né? É a dinâmica da própria narrativa, das pessoas interagindo que conduz a história, né? Nesse aspecto também, a gente tem que pensar que é um filme, né, como aparece, né? Elas aparecem enfeitadas, né, tem os enfeites, os colares pintadas, só que no dia a dia, né, elas não estão assim todo dia, né? Elas estão com roupa. Então também é um filme que é feito por indígena, também que quer ser visto pela gente, para aquelas pessoas que não conhecem a realidade dos próprios indígenas, né? Então tem um jogo aí de perspectivas dentro do filme, né, que é interessante. E nesse sentido que é um instrumento político, né, esse filme. Ou qualquer filme que seja feito pelos indígenas no Brasil, né? Poderia não ser isso, né? Poderíamos ter isso mais introjetado, mas infelizmente no Brasil, como eu falei no início, os indígenas são invisibilizados, né? Então, a própria escrita e a própria câmera viram um instrumento político, né, de resistência. Eu tive uma impressão a respeito dessa filmagem aí, da festa, que tem outras aldeias nesse encontro aí da festividade, né? Porque chega um pessoal, eles montam a rede, né? Você vê que é um pessoal que já veio de outra aldeia, né? Isso. Então tem esse encontro dessa aldeia. Esse encontro também não acontecia mais há 30 anos, nada, foi tudo... Não. Esses encontros são comuns. Né? Como eu falei, a região do Xingu, ela é bastante, vamos dizer assim, caracterizada por essas festas, né? Talvez vocês possam ter visto, uma das mais conhecidas é o Quarupi, vocês já ouviram falar, que é uma festa, mas enfim, é um ritual de funerário, de luto. Tem a corrida das toras. Então essas aldeias, elas estão constantemente se encontrando, né, e fazendo essas festas aí. E é uma característica não só dessa região, mas de todos os povos indígenas. E é interessante, então, nesse sentido que é interessante a escolha do ritual feminino, também uma escolha política, num sentido também de que a maior parte das, como eu falei, até no Fantástico já apareceu esse tipo de dança, com esses efeitos, com os chavantes, com o pessoal do Xingu também, mas nunca muito as mulheres, né? Então aqui também dá um protagonismo das mulheres, né? Também também a força, né, feminina desses povos, né? Que você vê que é uma força quase guerreira nesse final, né? Parece um exército dançando, né? Quem vai se meter com essa mulherada aí, né? Como o mundo tradicional dos antigos, né, eles estão conectados com o mundo, vamos dizer assim, já da cidade, o mundo urbanizado, do capitalismo, né? E o quanto isso não transforma eles em indígenas aculturados, né? Porque ainda, né, eu, antropólogo, toda vez eu tenho que desfazer esse tipo de pensamento, de estereótipo, né? Porque parece que índio com celular, com carro, é um problema, já não é mais índio, né? Eu acho que é o contrário, né? A gente vê aí os índios permanecendo sendo índio, né, com todas essas, né, vamos dizer, mercadorias. Então, por exemplo, né, você vê, né, quando a mulher, a principal cantora, né, a que mais conhece o canto, ela, na época do ensaio, ela fica doente, né? Então ela não pode conduzir. E aí você vê, ao mesmo tempo, né, eles acionando a medicina científica e a medicina tradicional, né? Então esses dois mundos convivem tranquilamente, um potencializa o outro, né? Não é uma questão de troca, né? Outra, o que você pode perceber, né, eu acho que também uma das cenas, tem uma das cenas para mim muito interessante nesse aspecto, é quando o pajé está ensinando a filha e ela chama ele, está construindo a casa, ela chama ele e ele vai lá, vamos lá na casa, ele pega aqueles fios com nós e é assim, ó, aqui está a nossa partitura, né? Que é a partitura, ó, aqui estão tocando o X, Y, Z, tem o nó, né, a linha.
e com ele. E ao mesmo tempo, você vê como que isso, você vê como foi, parece, né, na montagem, algo, né, que não foi ali, não está por acaso. Porque na sequência aparece o quê? A outra mulher com o gravador, pegando uma fita e aprendendo também o canto. Né? Então, como esses dois mundos vão convivendo, e os dois mundos no fundo estão, né, permitem eles continuarem sendo indígenas, né? Ou cuicuro, mais do que indígenas, cuicuro, né? Esses povos que estão sendo massacrados, né, há mais de 500 anos nesse país, eles continuam fazendo festa, né, tendo alegria. Você vê que parte da festa, porque a festa também não é só o dia da festa que vem os convidados. Você vê que na hora que o momento que eles falaram vai ter festa, aí já começou. Os caras vão, é isso, vão tomar banho, o cara vai cantando. Né? Aí tem os ensaios, aí depois tem a parte da putaria, que as mulheres ficam apavorando, que é o humor, né? Então mostra como é a alegria, a importância da alegria e da força. Então eu acho que nesse sentido a gente tem muito que aprender com os povos indígenas, né? Principalmente nesse momento. Talvez eles possam, né, como eu brinquei das lições históricas, né? Porque eles estão aí, né? Independentemente, né, do massacre maior ou menor em relação aos povos indígenas, né, eles se mantêm alegres ainda, conseguem se divertir, né, e estão na luta ainda. Todo mundo é índio no Brasil, mas nem sabe. Né? Então acho que a gente, esse tipo de filme ou de experimento, né, de indígenas, né, fazendo seu próprio filme, né, eu acho que contribui para a gente dar maior visibilidade para o que é índio, quem é índio, quem são, aonde vivem. Né? Então, mas aí também, principalmente para esse pessoal que mora, né, numa área bem constituída, como o Xingu, a Amazônia, que é muito mais. Se você perguntar para os caras se eles querem morar em São Paulo, acho que todo mundo quer celular moderno, mas ninguém vai querer morar em São Paulo. Né? Não é o barato deles, eles gostam do mato, eles gostam de conviver com bicho, com o que a gente chama de natureza. Né? Como o Davi Copenau já falou, né, ele tenta dar um recado, né, para a gente, para ver se a gente para de destruir isso, né, porque eles sabem muito bem como, né, viver e manter o planeta Terra vivo. Essas duas imagens aqui que eu queria assim, mostrar para vocês, aqui, ó, aqui é fora do parque, lá é dentro do parque, uma imagem mesmo aqui. E aqui uma imagem meio de satélite. Então o parque inteiro é esse amarelo. Tudo que é vermelho em volta é plantação de soja. Né? Então, vamos dizer assim, se não tivesse o parque, né, já tinha acabado tudo isso aí. Né? Então, é por isso que ainda, né, hoje a gente sofre o ataque de um governo que quer então acabar com a demarcação de terra. É Mato Grosso aí, né? É Mato Grosso, é. É Mato Grosso. Grosso. De cima ali. Mas já é Pará. Ele pega um pouco do Pará, o parque. Então você vê a devastação ambiental, né? E você vê, tem umas imagens satélite, é isso, é uma planificação e o resto de floresta está aí. Depois agora, para fechar com chave de ouro, os caras construíram o Belo Monte. Né? Então, e aí qual que é o problema? Que Belo Monte está lá em cima, na cabeceira desses rios. Aqui é o rio Xingu descer. Então toda essa área aqui vai ser afetada por Belo Monte. Hoje o que a gente está observando, né, no Brasil, né? Você tem observado cada vez mais lideranças indígenas femininas ocupando um protagonismo maior. Né? E aí eu tenho uma hipótese. Eu acho que porque, no fundo, elas sempre foram protagonistas em suas respectivas sociedades. O que havia, de fato, era o quê? A nossa forma de pensar política é que é muito masculina. Então, e eles, eu acho que logo sacaram isso, então eles sabiam que eles tinham que mandar um homem falar com os políticos, né? E não mandar uma mulher. Eu acho que agora, como tem, né, toda essa luta no feminismo, né, no Brasil mesmo, né, a gente avançou muito nessa discussão de gênero, né, da importância, né, do papel da mulher, do fortalecimento. Então, eu acho que isso não é que... E aí que é aquela questão, né? Porque se você faz uma leitura
muito da aculturação, é como se nós estivéssemos agora fazendo com que essas lideranças indígenas femininas emergissem a partir disso. Mas eu acho que não. Eu acho que essas lideranças, por isso que quem acompanha no dia a dia, você observa, né, vamos dizer assim, muito o papel de mulheres como líderes. Né? Uma fala que o Krenak, Ayrton Krenak, fez, que até veio para Bragança já, né? Um cara muito excepcional, né? Brilhante. E ele, quando foi perguntado, né, qual era a posição dele em relação a essas políticas do governo Bolsonaro, acho que estava antes do Bolsonaro assumir até, acho que já tinha sido eleito. E aí ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte, né, abro aspas, fomos vítimas de um genocídio e não há contabilidade possível. Os Krenak voltaram a reunir 120 famílias. Se considerarmos 5 pessoas por família, somos pouco mais de 500. Vivemos dentro de uma pequena reserva, segregados pelo governo brasileiro, num campinho de concentração que o Estado fez para os Krenak sobreviver. Durante o período da ditadura, se constituiu num campo de reeducação, que na verdade era um centro de tortura. Já passamos por tanta ofensa que mais essa agora não nos vai deixar fora do sério. Fico preocupado se os brancos vão resistir. Nós estamos resistindo há 500 anos. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar aí para vocês.